E chegamos ao último episódio de mais um podcast. Será que você já aproveitou esse mês e meio de série para proteger seus dados pessoais na internet? Se não, ainda dá tempo. A NordVPN oferece uma ferramenta para blindar suas informações pessoais e proteger suas senhas, dados bancários e evitar pepinos como o número do seu cartão de crédito cair na rede. E de quebra, você consegue acessar a internet com um servidor sediado em outro país para ver filmes e séries que só estão disponíveis na gringa. A nossa parceira NordVPN criou uma promoção especial para você também se proteger. Além de um baita desconto, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos. E, se você não gostar, não tem problema. Quem cancelar a assinatura nos primeiros 30 dias recebe todo o dinheiro de volta. O link para aproveitar essa promoção exclusiva é nordvpn.com/desconhecido. nordvpn.com/desconhecido. Ou, se preferir, é só clicar no link que está no texto de descrição desse episódio. Muito obrigado ao pessoal da NordVPN que topou apoiar todos os episódios dessa série e que formulou um guia de como pessoas LGBTQIA+ podem estar mais seguras online. O link para esse guia também está no texto de descrição desse episódio. E o valor desse patrocínio inteiro vai para a Casa Ricardo Correia de Acolhimento para Pessoas LGBTQIA+. Esse episódio não deveria existir. O podcast feito em 2017 terminava com Ricardo voltando para a Rua Augusta, como se nada tivesse mudado depois de 6 meses. Mas alguma coisa aconteceu no dia 27 de outubro de 2017. Foi o dia em que o BuzzFeed News publicou uma reportagem com o título "Fofão da Augusta? Quem me chama assim não me conhece". Eram 25 páginas da investigação transpostas para uma página na internet. E, mesmo gigante, essa matéria conseguiu correr o Brasil. O texto foi lido e compartilhado por milhões de pessoas nas primeiras horas depois da publicação. E, em um dia, aconteceu uma coisa que parecia mágica. Na manhã seguinte à reportagem ir ao ar, eu fui encontrar Ricardo na pensão em que ele morava. E nós dois saímos para andar pelo centro. Só que as pessoas passaram a sorrir para ele e a chamá-lo de Ricardo. Tinha gente que o parava na rua para fazer selfie. Uma travesti chamada Cynthia Dick o parou na Avenida Paulista para dizer: "Ricardo, você é todas nós." E o abraçou. Ele respondeu: "Obrigado, querida, mas eu não sou ninguém." Era como se ele tivesse se reencontrado com um conhecido que tinha desaparecido anos antes. Só que esse conhecido era o seu próprio nome. Ele inclusive perdeu o medo do seu nome. Pediu que eu fosse com ele até o Poupatempo da Sé, onde ele ia tirar o primeiro RG em décadas. E estava pensando em ir atrás da herança que sua família tinha deixado. O futuro para ele parecia promissor. Eu sou o Chico Felitti. Eu sou Isabel Dias. E esse é Desconhecido, um podcast que investiga a vida de Ricardo Correia da Silva, um artista de rua que São Paulo inteira conhece, mas que ninguém sabe quem é. Episódio 6. Um nome suspenso no ar. Muita coisa mudou, só que algumas coisas nunca mudam. 3 meses depois da reportagem ser publicada, em janeiro de 2018, Ricardo sumiu. Dias depois, eu reencontrei no meio-fio da Avenida Voluntários da Pátria, na zona norte de São Paulo. Ele estava sem calças e agressivo. Quando eu fui conversar com ele, Ricardo quebrou uma garrafa de litrão de cerveja e correu atrás de mim com o caco de vidro âmbar na mão. Começou a garoar e eu tentando convencer Ricardo a entrar num Uber e ir comigo de volta para a pensão em que ele morava. Mas ele não ia. Eu liguei para o SAMU. Esperei 2 horas. Liguei para o SAMU de novo. Começou a chover e eu desisti. Fui embora. 2 dias depois, descobri que a ambulância tardou, mas que chegou. Ele estava internado no hospital do Mandaki. Quem deu a notícia foi uma enfermeira da equipe que o atendia. Ela tinha lido a reportagem e me mandou uma mensagem no Instagram. Como o Ricardo deu entrada no hospital sem documentos, ele era um desconhecido de novo. Mas dessa vez era diferente. Ele era um desconhecido no prontuário, mas uma celebridade nos corredores do Mandaki.
Médicos de outros setores passavam para vê-lo e eram recebidos com sua cortesia um pouco delirante. O Ricardo dizia coisas como: "Sente-se, querido, vamos tomar um chá." Acontece que ele estava amarrado na cama. Ao contrário do período em que ele passou internado no Hospital das Clínicas, ele não estava mais sozinho. Ele tinha 2 companheiros de quarto no Mandaki. O primeiro era um homem de 55 anos que teve seu 3º infarto enquanto tocava louvores no violão. O segundo era um jovem que teve um acidente de moto que deixou uma fratura exposta na perna esquerda. O homem infartado cantava músicas gospel para Ricardo. O jovem do acidente de moto o ignorava. Agia como se não tivesse mais ninguém no quarto. Até que apareceu mais uma pessoa. A pessoa mais importante da vida de Ricardo, que eu não tinha conseguido localizar enquanto investigava o seu passado. Um dia, uma mulher chamada Vânia Munhoz me adicionou no Facebook. Vânia namorou Ricardo nas décadas de 80 e 90, quando ainda atendia pelo nome Wagner. Antes de se chamar Vânia, ela teve muitos outros nomes. Foi Vênus, foi Venúzia e também foi Babette, como os amigos de Ricardo tinham ouvido falar. E, numa das tardes em que eu e a Isabel estávamos no Hospital do Mandaki, a Vânia mandou uma mensagem. Perguntou se podia falar com o Ricardo. Vânia pede para falar com o Ricardo. Ele aceita. Numa terça-feira, no Hospital Mandaki, ela aparece na tela do celular que está na mão dele. Os rostos dos 2 se parecem. Você lembra de mim? Ela pergunta. Eu estou falando comigo mesmo. Ele responde. Ricardo chora. Vânia chora. O Chico chora. Eu choro. O homem que não queria saber da história do Ricardo passa a mão no rosto enquanto o Ricardo e Vânia se falam. Eu quero acreditar que ele também chorou. Antes de se despedirem, Ricardo diz a Vânia: Você é o amor da minha vida. A Vânia é uma figura formidável, com uma história tão frondosa quanto a de Ricardo, mas em outro tom. A primeira vez que eu vi o Ricardo, ele era lindíssimo. Eu era muito jovem, não tinha dinheiro, nada. Ele me convidava para jantar, me levava no cinema, me levava nas boates. No começo foi como um grande irmão, como um pai, como um amigo. E depois eu comecei a me apaixonar por ele. Se a trajetória de vida dele foi um drama, a dela seria uma aventura. Uma jovem que chega na Europa só com um casaco, mas que revoluciona o mercado de sexo. Ganha dinheiro, perde dinheiro. Coleciona amores e amantes. 30 anos atrás a gente já saía abraçado, a gente se beijava, era um escândalo. A gente corria risco, mas o Ricardo era muito louco e eu também, eu seguia a loucura dele. A história da Vânia e do Ricardo deu origem ao livro Ricardo e Vânia, que narra as vidas tão diferentes de 2 pessoas que um dia tiveram o mesmo rosto e que um dia foram unidos pelo amor. Eu amava muito ele, mas ele era um amor muito doentio, ele era muito possessivo. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti de 2020, mas Ricardo não viu sua história chegar a uma premiação no palco do Teatro Municipal. O mesmo teatro que ele cruzava todos os dias quando vivia na rua. O reencontro com Vânia é um dos últimos acontecimentos da trajetória de Ricardo. Depois de um mês internado, Ricardo melhora. É transferido para a ala da psiquiatria do Hospital Mandaki. Mas lá algo acontece. Ricardo tem uma embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar é um coágulo que bloqueia uma artéria importante do pulmão. É como se uma mão invisível te sufocasse, disse uma amiga que já passou por isso e viveu para contar.
6 dias depois de completar 60 anos, Ricardo morreu. Eu tive a chance de me despedir do Ricardo. Eu fui vê-lo na ala de psiquiatria e ele me abraçou e acho que eu me redimi de todo o medo que eu tive dele enquanto ele morava na rua. Fique em paz, Ricardo. Faz 7 anos que a história contada no podcast acabou. E nesse tempo, parece que o mundo inteiro se esfacelou. O obituário de Ricardo foi publicado por vários jornais e revistas. A Folha de São Paulo dedicou meia página à sua história. A Veja também. Outras revistas que nem existem mais dedicaram um texto à morte daquele homem cujo nome tinha sido um segredo. Morreu em São Paulo o artista de rua que era reconhecido por todos aqui na região da Avenida Paulista, mas tinha uma história desconhecida. Ele era chamado de Fofão da Augusta, mas nos últimos meses teve a identidade revelada na internet. São Paulo também mudou muito desde então. A Teruia fechou. Em 2024, o prédio onde funcionou uma escola de cabeleireiros está abandonado. A Chapelaria Plas também fechou. O Natal continua vendendo a senha e patinho no seu açougue. Em breve, ele vai fazer meio século de Rua Augusta. Ricardo morreu quando parecia que ia ser abraçado pela cidade que o tinha transformado num personagem. E saiu da cidade. Suas cinzas foram levadas de volta para Araraquara. Em junho de 2024, a produtora Beatriz Trevisan visita o cemitério São Bento, no centro de Araraquara. Ela foi até o interior atrás de um túmulo que tem nome e sobrenome. Qual que é o nome do falecido? Ricardo Correia da Silva. O coveiro segue na frente dela, guiado por um mapa impresso num papel sulfite que indica o local exato do túmulo. O cemitério é pequeno, então ele leva menos de 1 minuto para chegar à quadra indicada, com um círculo e uma seta azul na folha que ele leva nas mãos. Aqui. Ricardo Correia da Silva. João. É esse? Ricardo Correia da Silva? Tem Terezinha, Isso mesmo. tem o João. Tem Franquinho. O pai. Obrigada eu. É a segunda lápide da 4ª quadra do cemitério, que fica à esquerda para quem entra pelo portão, onde fica a barraquinha de garapa. Tá lá, escrito em pedra, Ricardo Correia da Silva. Ao lado do nome dele estão os nomes de Frank e Edith, sua mãe e seu pai, e um vaso caído de flores vermelhas. Um vasinho. Que caiu pelo vento de florzinhas vermelhas. Que deve estar aqui há algum tempo, mas não há muito tempo. Alguém deve ter vindo colocar há um mês e meio. Porque a maioria das flores ainda estão vivas. O jazigo não tem epitáfio e o granito vermelho está gasto pelo vento, pelo sol e pela chuva. Mas a homenagem mais importante está ali. Ricardo Correia da Silva, 9/12/57, a 15/12/2017. Quando a Bia sai do cemitério, ela pergunta para as pessoas na rua se alguma delas conhece a pessoa com o nome Ricardo Correia. E parece que alguma coisa mudou nos últimos anos. Agora, alguns araraquarenses sabem de cor quem foi essa pessoa. Eles tinham uma loja na Rua 3. Mas o senhor conheceu ele depois que veio a história toda ou já conhecia antes? Não, já conhecia bem antes. Ah, tá. Desde pequeno. Quer ver, ó, minha mulher que vai... A mulher, inclusive, acho que era da infância, ele na casa deles, se não me engano. Olha só. O homem de cabelos brancos, que é dono de uma loja de materiais de construção, lembra de ver Ricardo criança pelas ruas de Araraquara e sai andando atrás da sua esposa, que ele diz ter estudado com ele e com os irmãos. Já
tá perguntando do Ricardo Franklin. Ricardo? É do Ricardo, que foi em São Paulo, acabou morrendo em São Paulo lá. Do Franklin, da Edith. Ah, sim, o Ricardo Franklin. A esposa leva uns 10 segundos para lembrar de quem o marido tá falando, mas acaba se lembrando. Foi da adolescência, né? Porque ele era irmão dos gêmeos, do Flávio e o Marcelo, que estudava comigo. Era da turminha nossa, a gente saía junto tudo, mas o Ricardo não. Mas os dois eram. E era irmão dele, então... Ela diz que lembra mais dos outros irmãos Correia do que de Ricardo, que chegou a vê-lo em Araraquara faz alguns anos, antes de ler notícias sobre ele nos jornais. Eu não sei muito sobre ele, né? Eu li depois no jornal lá e eu sabia que era ele, porque uma época ele teve em Araraquara. E ele já estava com o rosto daquele jeito, então chamava atenção, né? A 2 quarteirões dali, o cabeleireiro Elisário Ferreiro Estrela, que é conhecido só como Estrela, também sabe quem é Ricardo Correia. O senhor chegou a conhecer ele? Ricardo Correia. Filho do Franklin e da Edith. Ele tinha 3 irmãos. Sim, o Ricardo é cabeleireiro. Cabeleireiro. Sim, conheço. E, diferente da dona da loja de artigo de reforma, Estrela menciona outras características de Ricardo, que chamavam mais a sua atenção do que as alterações estéticas que ele fez no rosto. Mas ele era uma pessoa, assim, pelo que eu sei, né, falado aqui em Araraquara, era um excelente profissional. Era um excelente profissional cabeleireiro, uma pessoa muito boa, muito dada, muito educada, como é o irmão dele também. Falava muito bem, português fino. Pode ser que as notícias sobre a vida e a morte de Ricardo Correia tenham ajudado a refrescar a memória dessas pessoas. Pessoas que conheciam ele desde que ele era adolescente ou criança, e que talvez tenham visto ele se tornar um cabeleireiro bem-sucedido. Mas uma coisa é certa: o nome de Ricardo não está só na memória dos seus conterrâneos e numa placa de granito. Também está eternizado em outro lugar. Vamos conhecer, vamos ficar. Você veio aqui fora já? Não vim. Vem aqui. Esse espaço externo, que é bem grandão, ó. Essa é a voz da Júlia. Júlia é assistente social. Ela trabalha numa casa que, olhando de fora, parece ser só mais um imóvel de tijolinho vermelho e varanda espaçosa do interior. Se não fosse pelo letreiro no portão que anuncia que ali funciona a Casa de Acolhimento Ricardo Correia da Silva. Aqui é a casa de LGBT, Ricardo Correia da Silva. É uma casa de acolhimento para pessoas LGBT que estão em situação de vulnerabilidade e sem condição de moradia. Então, a princípio, é para casos de LGBTfobia, né? Então, na teoria, pessoas que foram expulsas de sua moradia por conta da LGBTfobia, mas a gente percebe que na prática isso se torna uma coisa muito maior. Então podem ser pessoas que foram expulsas por conta da LGBTfobia há anos e anos atrás e já estão em situação de rua. E aí elas chegam aqui. Então nem sempre são casos de tipo, fui expulsa de casa, não tenho pra onde ir hoje e vem pra cá amanhã. Às vezes essa violência aconteceu anos e anos atrás, então são pessoas que já vêm com uma vivência de rua. Em maio de 2022, foi fundada em Araraquara a primeira casa de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, que é financiada com recursos públicos. A primeira não só em Araraquara, mas em todo o interior paulista e suas 644 cidades. Na Casa Ricardo Correia, jovens gays, bissexuais, transexuais, pansexuais e intersexuais podem se hospedar caso tenham que sair de casa. Como Ricardo teve que sair de casa. É a chance dessas pessoas terem uma trajetória um pouco menos dolorosa do que a desse cabeleireiro prodígio que acabou virando um cartão postal humano paulistano. E aí, por conta desse contexto, a gente acaba enfrentando também outras vulnerabilidades, né? Além da questão da LGBTfobia, além da questão da vulnerabilidade, a questão da drogadição, que é uma grande demanda aqui nossa, que a gente encontra também. Mas tudo tem essa raiz, né? De por algum motivo a pessoa vivencia a situação de rua, seja no imediato, que a pessoa acabou de sofrer a violência e aí ela vem pra cá, ou seja, há tempos atrás e a pessoa já vivencia a situação de rua e vem pra cá. A Júlia conta que ter que sair de casa é a primeira carta a cair no Castelo de Baralhos, que é a vida das pessoas que moram ali. A primeira queda desencadeia uma leva de cartas que vão ao chão. O Castelo de Baralho pode levar anos para ser levantado. E a intenção dessa casa é acelerar esse processo de reestruturar a vida dessas pessoas
e passar uma cola nas cartas para que elas não voltem a cair nunca mais. E eles te contaram, né, que aqui é para 12 pessoas até. No momento nós estamos com 7, mas bem atípico, porque geralmente nos últimos tempos estava 12, saía, entrava outra, demanda bem grande. Aí agora deu uma calmada, estamos num período bem calmo. No geral, as pessoas ficam até 6 meses hospedadas na casa, mas podem ficar mais tempo se o caso for mais grave e o castelo de baralho for mais difícil de se manter em pé. Enfim, aqui é a parte externa, ali tem a lavanderia, ali a parte onde eles fumam, né, pessoal que fuma, e eles mesmos lavam as roupas e tudo mais. Aqui é a despensa, porque aí só o Miguel que tem acesso, porque aí aqui tem os alimentos, geladeira e tudo mais. A casa Ricardo Correia tem 3 quartos, uma cozinha ampla, sala de jantar e sala de TV. No quintal tem uma lavanderia e mais uma casinha anexa, uma edícula, que funciona como despensa. Esse é o banheiro coletivo, são 2 quartos com capacidade de 4 pessoas cada um. Tá. E essa é a suíte. E aqui eles estão preparando as coisas que a gente vai ter uma festa junina. E aqui é a sala de TV, o sofá tá lá fora tomando um solzinho. A equipe técnica é formada por uma assistente social, um coordenador e uma psicóloga. Também um auxiliar de serviços gerais e 4 cuidadores, 2 para o dia e 2 para a noite. Geralmente eles faziam a comida, mas agora o Miguel chegou e ele assumiu a cozinha, então eles estão com a limpeza. Uma das moradoras da casa é a Josiane. Ela conheceu o lugar depois de ficar sem ter onde morar, porque rompeu com a amiga com quem dividia quarto. Eu tinha uma amiga e eu morava com ela. E essa amiga, eu pagava todas as contas dela. E aí depois de um tempo, eu ouvi uma conversa que ela ia pegar o meu pagamento do mês e ia me colocar pra fora. Aí eu peguei, coloquei todas as minhas coisas e de manhãzinha eu saí. Foi quando ela ouviu falar sobre a casa Ricardo Correia e entrou com pedido de moradia. Quando eu fui acolhida da primeira vez, fiquei muito assustada, porque eu achei que eu tinha uma ideia totalmente diferente. Eu achei que era um abrigo, que todo mundo ia me roubar e eu achei que ia acontecer coisas horríveis, mas não, aqui é muito tranquilo e realmente parece uma casa mesmo. E a gente se sente em casa. A percepção inicial de Josiane não durou mais do que um dia. Logo, ela se sentiu em casa. Sensação que ela não reencontrava desde os 16 anos de idade. Eu nunca morei na rua, mas minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos. E a minha tia falou que a culpa do meu irmão ter morrido era minha. E aí ela pegou meu irmão pra criar. E eu continuei na casa da minha mãe, porque ela falou que eu conseguia me virar sozinha. E meu outro tio me deu um emprego de vendedora de fruta. Aí eu comecei a trabalhar lá nos 16 vendendo frutas. Josiane tem 20 anos e nunca viveu em situação de rua, mas foi obrigada a se virar sozinha desde que a mãe se foi. Eu não converso com mais ninguém, porque me afeta muito, eles me afetam demais. E eu preferi me afastar, porque se eu continuasse lá eu ia morrer de verdade. Por causa que são muitas palavras mesmo que eu ouvi. Em março de 2024, Josiane voltou a morar em um dos únicos lugares do mundo em que se sente em casa, segura e bem-vinda para ser quem é. Agora, acho que uma das minhas metas é conseguir a retificação, né? Que é mudar todos os nomes na certidão de nascimento mesmo. Seus planos também incluem um curso de veterinária ou de maquiagem. Ela ainda não se decidiu. Eu quero ser veterinária, mas eu tô muito em dúvida porque eu gosto muito de me maquiar também. A veterana da casa é Rosana, que já mora ali faz 1 ano e meio. Rosana tem 47 anos, um sorriso fácil, é fã de vestidos colados e de fazer café. E também de receber elogios pelo café que faz. Josiane e Rosana compartilham uma trajetória de vida parecida. Uma história que vem se repetir em rostos conhecidos e desconhecidos. Ainda adolescente, a Rosana teve de sair de casa. Com mais ou menos
de 14 para 16 anos. Porque eu me assumi mesmo do que eu sou com 11 anos. Foi uma barra. Morar com a família deixou de ser uma opção e encarar a vida sozinha, fazendo bicos para pagar o aluguel, pareceu a única alternativa possível. E aí você foi pra onde? Casas que eu ia alugando e indo. Aí já começou a trabalhar, fazendo bicos, assim? Isso. Já comecei a me virar sozinha, porque em casa não dava para ficar. E foi assim que era de encarar dentro de casa que não dava, que eu fui pra vida. Eu não sei se era pior, se era mais difícil, não sei distinguir. Rosana voltou a falar com a mãe e o pai alguns anos depois, mas a relação com os irmãos continua rompida. Meus irmãos me odeiam até hoje. Eles me detestam. Ela perdeu de vez os vínculos familiares depois que os pais faleceram. E seus pais, sua mãe e seu pai, eles estão vivos ainda? Faleceu. Aí meu mundo foi pro quiabo mesmo. Ela teve de cuidar de um vício em bebidas alcoólicas e sofreu uma tentativa de homicídio pelo ex-companheiro. Perdeu o emprego na empresa que estava há 12 anos e passou a viver em abrigos. Antes de morar na casa Ricardo Correia, ela vivia em outra casa de acolhimento, onde afirma que foi maltratada. E lá a dona me odiava por eu ser o que eu sou. Rosana diz que um dos gestores do abrigo anterior, presenciando as situações de maltrato, a retirou de lá e a trouxe para a casa Ricardo Correia. Ele falou assim para mim quando ele me trouxe: agora você vai ficar no seu lugar. E tem sido o mesmo lugar dela, onde ela encontrou uma família. Aqui pela equipe, por tudo que eles são maravilhosos comigo. Me tratam como gente, como pessoa que era que eu não era tratada. Agora eu tô num lugar extremamente que eu tô segura, tô nos braços deles, que são incríveis para mim tudo. Em 2024, a gestão da Casa Ricardo Correia é feita a partir de uma parceria da Prefeitura de Araraquara com o Instituto Limite, uma organização da sociedade civil. Quem explica como faz para chegar à casa é o coordenador, o Vitor. A porta de entrada é o centro de referência LGBT. Aí a pessoa entra em contato com o Lucas entra em contato com a gente, marca a avaliação, nós vamos até lá para a pessoa não precisar entrar aqui para decidir se vai ficar ou não. E aí lá a gente decide. E aí a pessoa vem. Ou seja, os pedidos chegam primeiro no Centro de Referência e Resistência LGBTQIA+, que chama Nivaldo Aparecido Felipe de Miciano, e de lá são encaminhados para os gestores da Casa Ricardo Correia. A Júlia explica que eles seguem alguns critérios. Tem os critérios também pré-estabelecidos. Tem que ser a população de Araraquara, por conta da demanda mesmo, né, Lucas? A gente recebe até pedidos, sei lá, do Rio de Janeiro, coisas assim. E aí a gente analisa se realmente não tem condição de manter uma moradia, se não tem vínculos que possam, né? Porque a gente entende que a questão da institucionalização do abrigamento é um último caso, né? Então a gente faz toda uma análise se realmente é o caso de estar na casa. E aí a pessoa vem e traz. E é vinculada. Em junho de 2024, o mar parece estar mais calmo. Mas, da mesma maneira que o oceano, o fluxo de entrada e saída da casa é imprevisível. E a onda pode vir suave, ou quebrar com força. Aqui, todo mundo concorda que é de fases. Por exemplo, a gente está numa fase muito tranquila agora, mas isso varia muito. Pode ser que amanhã surja um acolhimento, assim, complicadíssimo, geralmente envolvido com adicção, né, com saúde mental e tudo mais. E a gente tem um super reforço com o CAPS-AD, que é
quem a gente mais trabalha junto. A relação da casa com a vizinhança também não é de todo harmoniosa. Eu acho que a gente nunca recebeu... Não, já sim. Recebeu mais coisas externas de pessoas que não são acolhidas, mas que por ser LGBT em situação de rua, que cometeu, sei lá, alguma infração, algum crime na rua, já acha que é daqui. Aí já vem aqui querendo, né, cobrar, tirar satisfação. Casos assim, por exemplo, não, eu fui assaltado nesse bairro, então com certeza foi alguém daqui. Então a gente percebe que tem, né, esse preconceito. Mas no dia a dia é uma coisa tranquila, pelo menos, né? São momentos pontuais. Mas o saldo tem sido mais positivo do que negativo. Assim, tem, né? Porque é intrínseco, o preconceito é intrínseco, mas o pessoal costuma se dar muito bem com a vizinhança, sabe? A gente sempre vê dando bom dia, fazendo uma amizade aqui, uma ali, porque eles também não param quieto aqui na casa, né? Então eles estão sempre por aí. Mas é um bairro elitizado, com bastante gente mais velha, que não está acostumada. Os gestores dizem que um dos objetivos da casa é recolocar as pessoas no mercado de trabalho. Essa questão do emprego acho que é uma dos nossos maiores focos, né? Sim. Porque o objetivo da casa é ser um lugar onde eles possam ter um ambiente seguro, confortável, com alimentação, local para dormir, tomar banho e tudo mais, enquanto eles se organizam para seguir a vida de forma independente. Então, é um período que eles ficam aqui para eles conseguirem essa independência e seguir. Então, a questão do emprego, ela é um grande divisor, né? Tipo, então, se a gente for pensar nos maiores objetivos, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu espaço. E o que você precisa fazer para isso? Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso juntar dinheiro. Então, esse é um dos nossos maiores focos, a questão do emprego. Para isso, a equipe faz currículos, inscreve quem mora na casa em vagas de emprego, fecha parcerias com diretores de empresas e descola bolsas em cursos profissionalizantes. Está funcionando bem e tivemos vários casos já que saíram trabalhando, saíram estudando, ou que às vezes mudaram de cidade, mas já com algum serviço em outra cidade. Então, se for olhar de forma geral, deu certo. Lucas, o assessor do Centro de Referência e Resistência LGBTQIA+, diz que Ricardo Correia está no nome da casa de acolhimento não só porque ele nasceu e cresceu em Araraquara. O nome e o sobrenome dele estão ali como uma homenagem, mas também como um recado e como um sinal de esperança. Se hoje tivesse essa casa, o Ricardo poderia estar aqui. Então traz esse nome dele como uma homenagem e uma reflexão, né? Que casas como essa poderiam ter salvado o Ricardo, poderiam ter salvado o Xuxa, que é o nome do Centro de Referência, que são pessoas daqui da cidade. Então veio nesse sentido. E eu volto a contar essa história 7 anos depois para honrar a memória dele, de algum jeito. Toda a renda desse podcast vai ser revertida para esse lugar, a Casa Ricardo Correia. O lugar onde seu nome vai estar para sempre. No alto de um letreiro exposto na cidade de que ele fugiu, antes de se mudar para a maior cidade do Brasil e lá perder seu nome e ganhar uma fama com a qual ele nunca tinha sonhado. Ricardo não é mais um desconhecido. Desconhecido é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A Isabel Dias é roteirista e apresentadora, e a Beatriz Trevisan produziu esse episódio e assina o roteiro comigo e com a Isabel. A edição do som é do Luan Alencar, a arte de capa do podcast é da Catarina Pinhato e a gerência do canal é da Domênica Mendes. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e a gente se reencontra em breve. Um grande abraço.